Professora Vanessa, seja muito bem-vinda aqui no site Jurisprudencia e Concursos. É um prazer enorme receber a Vanessa aqui. Para quem conhece, para quem não conhece, a Vanessa trabalhou comigo num curso preparatório, nós somos amigas e eu fiquei muito feliz em poder trazer a Vanessa aqui hoje para estar com vocês. Ela lecionava nas turmas da OAB e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito aí da aula da Vanessa em Direito do Consumidor. Querida Vanessa, vou deixar você aqui com o pessoal aqui ao vivo para você dar uma boa noite. Pode mandar. O duro que não vai ver para poder mandar beijinho para todo mundo que está plugado, que eu sei, né? E cuidado para você não vir muito para frente, porque senão vai cortar a sua imagem. Daquele jeito que você estava sendo. Isso. Pronto. Mas não se preocupe, fique à vontade. Se cortar, não tem problema. O espaço é seu, fique super à vontade. Consegui abrir a timeline aqui, tá? Tá, então vamos lá. Então, você pode dizer no seu alô que eu vou falar qual que é o seu Twitter, aí se as pessoas quiserem, mandam direto pro seu Twitter. Fique à vontade. Bom, primeiro, na verdade, eu que agradeço o convite, né? Eu fiquei elogiada, né, com esse convite que você fez. Mas, na verdade, né, vaidades à parte, né, o nosso objetivo aqui hoje é que, de fato, eu possa trazer para quem está nos assistindo informações importantes, conceitos importantes que irão ajudá-los a fazer a prova no próximo domingo. O direito do consumidor, na verdade, nós temos duas questões, principalmente depois que foram reduzidos o número de questões, né? Nós deixamos 60, apenas 80 questões, nos últimos anos para cá, e eu tenho acompanhado que são apenas duas questões que a organizadora, né, a organização do certame, tem pedido nas provas. E o direito do consumidor é uma matéria simples, não tem segredo, basicamente vocês conseguirão responder as questões com o texto de lei, não foge da literalidade da lei, mas é claro, para que a gente entenda a lei, é preciso saber alguns conceitos que a lei trouxe, né, dentro do direito do consumidor. E o que é importante, né? Quais as razões, né, que levaram o legislador a legislar sobre o assunto de uma forma específica. Para que serve o Código de Defesa do Consumidor? Qual o porquê desse ordenamento tão específico? Primeiro, que dentro, né, os próprios direitos fundamentais, nós temos, né, lá no artigo 5º, como direito fundamental a proteção do consumidor. E também lá nos princípios no artigo 170, que traz os princípios da ordem econômica, nós temos a tutela do consumidor como um princípio da ordem econômica. E aí, em razão disso, o legislador criou essa lei tão específica. Então, o Código de Defesa do Consumidor ele é uma legislação extremamente protecionista. Ele protege o consumidor justamente por quê? Porque se entende, né, que o consumidor ele é a parte mais fraca da relação jurídica, né, da relação jurídica de consumo. Então, dentro dessa sistemática do Código, vocês vão perceber que, no que diz respeito às relações de consumo, a proteção do consumidor ela sempre vai estar de uma forma mais exacerbada, justamente em razão dessa vulnerabilidade do consumidor. E já que eu falei dessa vulnerabilidade, então eu digo para vocês que a vulnerabilidade é um dos princípios do Código de Defesa do Consumidor. E quem que é o vulnerável? É o consumidor, sempre. Então, se cair lá na prova, todo consumidor é vulnerável? Vocês vão responder que sim, independentemente da condição financeira, da situação econômica, da posição que ele ocupa na sociedade, sendo consumidor é vulnerável. Pode ser uma pessoa com poder aquisitivo alto ou baixo, sendo consumidor, sempre vai ser vulnerável. Um outro princípio, né, que se traz também no Código do Consumidor, o primeiro princípio básico, na verdade, que o Código traz, é o princípio do protecionismo. Então, sempre nós teremos o código de uma forma, sendo aplicado de uma forma a proteger o consumidor. E isso decorre do quê? Da natureza, né, do CDC, de uma norma de ordem pública, de interesse social, e nessa
nessa sua sistemática. E desse princípio, né, desse protecionismo, nós vamos ter sempre a intervenção do Ministério Público nas relações de consumo. Nós temos também a possibilidade do juiz intervir declarando de ofício cláusulas abusivas em um contrato de consumo. Só que em relação a essa intervenção, né, essa intervenção do juiz, né, de ofício declarar abusividade, declarar nula, né, perdão, uma cláusula abusiva, nós temos uma peculiaridade, nós temos uma situação particular. Eu vi que ontem, né, o professor Rodrigo, ele falou com vocês daquela famosa DIN dos bancos, a DIN 2195, foi julgada em 96, perdão, em 2006 foi julgada a DIN dos bancos. E aí, o que o STF, né, decidiu no julgamento dessa DIN? Que os contratos bancários, né, eles são sim contratos de consumo. Porque havia uma briga muito grande se era, se não era relação de consumo, mas na ADIM isso foi classificado, se reconheceu que realmente, de fato, o contrato banco correntista, né, os contratos que são estabelecidos pelos bancos com os correntistas são contratos de consumo. E, como eu disse, se é um contrato de consumo, havendo uma cláusula abusiva, eu posso declarar, eu posso reconhecer, enquanto o juiz ele pode reconhecer a abusividade dessa cláusula. Só que, estranhamente, o STJ, há 2 anos mais ou menos, acho que foi em 2010, o STJ ele instituiu uma súmula, né? Ele simulou que um contrato bancário, se houver uma cláusula abusiva, o juiz não pode decretar essa abusividade de ofício, ele precisa ser provocado. Então, se cair na prova de vocês, contrato banco correntista, né, nos contratos bancários, se estabelece uma relação de consumo? Sim, é uma relação de consumo. Só cuidado com o teor da súmula. Não obstante sejam contratos de consumo, o juiz não pode decretar de ofício a abusividade de cláusula. E também, né, dentro dessa proteção do consumidor, eventual cláusula dentro de um contrato, ainda que esse contrato seja celebrado entre pessoas, ou melhor, ainda que esse contrato ele seja celebrado, né, no momento da sua celebração, as cláusulas elas foram estabelecidas de comum acordo entre o prestador de serviço ou fornecedor de produto e o consumidor, ainda que com a anuência do consumidor haja uma cláusula abusiva, essa cláusula ela é nula de cunho de direito. Então, contrariando, né, o CPC, né, essa cláusula ela vai ser nula. Então, não, apesar de estar ali com a anuência do consumidor, é contrária ao CPC, é nula. Por quê? Porque o CPC ele tem essa natureza, né, de norma de ordem pública, é uma norma de interesse social, então ela vai estar sempre numa posição superior às demais normas inferiores da Constituição. Então, nós temos que estabelecer essa relação com o CBC, essa relação de norma supralegal. O CBC está numa situação, numa posição acima das demais leis ordinárias. Então, havendo um conflito, né, entre o CBC e uma outra norma ordinária, o CBC sempre vai prevalecer, certo? Falei da vulnerabilidade, um conceito que sempre se confunde com a vulnerabilidade é o conceito de hipossuficiência, que também sempre cai em prova. A hipossuficiência, ela é sempre analisada ali no caso concreto. Então, nem sempre o consumidor ele vai ser hipossuficiente. A hipossuficiência, ao contrário da vulnerabilidade, é um conceito fático. Eu vou analisar a relação consumidor-prestador de serviço, né, consumidor fornecedor de produto, e se houver ali uma disparidade entre, né, essas duas partes, eu reconheço a hipossuficiência. E que vantagem
o consumidor tem nas situações em que ele é hipossuficiente. O que vai acarretar, né, de mais vantajoso ao consumidor é que, se for provada a sua hipossuficiente, uma eventual demanda, haverá inversão do ônus da prova. Então, havendo, né, reconhecida a hipossuficiência, ao invés do consumidor, quando ele leva o seu direito para ser julgado, leva o seu direito para ser julgado, né, ele não vai ser ele que vai ter que fazer prova do seu direito, né? Porque, na verdade, quem alega é quem tem que provar. Havendo inversão do ônus da prova, não. Quem vai ter que fazer prova de que o consumidor está errado, que o consumidor não tem direito àquela reparação, vai ser o fornecedor de produto ou o prestador de serviço. Então, a consequência da hipossuficiência é essa inversão do ônus da prova. E já que falei da inversão do ônus da prova, o próprio código, além da hipossuficiência, ele prevê uma outra situação em que é possível essa inversão do ônus da prova. Qual que é? Naquelas situações em que houver verossimilhança das alegações que o consumidor trouxer em juízo. Então, sendo hipossuficiente ou havendo a verossimilhança das suas alegações, que o que ele levar a juízo for crível, for plausível, de fato, é notório que aquele problema realmente ocorreu, né, que o direito dele é patente, haverá inversão do ônus da prova. Então, são essas duas situações nas relações de consumo em que há inversão do ônus da prova. Hipossuficiência do consumidor ou ainda no caso da verossimilhança das suas alegações. Já caiu em prova, né, essa questão quanto à inversão do ônus da prova, se haveria essa inversão apenas no caso de hipossuficiência. Não, são essas duas situações, que são situações alternativas e não cumulativas. Então, não necessariamente eu tenho que ter na mesma situação, no mesmo caso, os dois pressupostos, né? A verossimilhança, né, e a hipossuficiência. Um outro princípio muito importante também na proteção dos direitos do consumidor é o princípio da reparação integral dos danos. Então, causado um dano, né, ao consumidor, ou melhor, o consumidor tendo algum prejuízo com aquele produto ou com aquele serviço, ele tem que ser integralmente reparado. E quando se fala em reparação, né, integral, a gente fala de todas as espécies de dano. Dano material, dano moral, dano estético. Hoje se fala muito em dano moral coletivo. Muitos que estão nos assistindo irão se lembrar, ainda que não tenham vivenciado a situação, ou por não ter, na época, não ter idade suficiente para se ater a esse problema, enfim, mas nós tivemos, né, um problema final dos anos 90, comecinho de 2000, 2001, nós tivemos aquele problema com as pílulas de farinha, em que um lote, né, inicialmente foi utilizado para testes, né, no embalamento de uma pílula de uma marca, de um laboratório famoso, e aquelas pílulas não continham um princípio ativo contraceptivo e foram colocadas no mercado de consumo. Foram N demandas, isso chegou nos tribunais, essa questão, no STJ, e foi reconhecido o direito, né, à reparação integral dos danos que todas aquelas mulheres sofreram. Então, essa questão, as pílulas de farinha, elas atingiram não apenas aquelas pessoas que efetivamente consumiam, que efetivamente se medicaram com aquele remédio, mas toda uma coletividade. Então, isso é o que se chama de dano moral coletivo. Então, essa espécie de dano também é indenizada. Os danos sociais também, né, são aqueles danos que atingem os direitos de vítimas indeterminadas, de toda uma coletividade. Então, esse tipo de dano também deve ser reparado.
Então, quando se fala em reparação integral, todos os tipos de dano, independentemente da sua natureza. E é possível simular todos esses danos numa mesma ação. Hoje isso já é simulado, não há necessidade de entrar com uma ação em separado para que seja indenizado cada tipo de dano, material, moral, enfim. Eu posso pedir a reparação por todos esses danos, né, de forma cumulativa numa mesma ação. Os danos estéticos também são reparados. Então, quando se fala em um acidente de consumo, em um prejuízo ao consumidor, todos aqueles danos decorrentes dessa relação de consumo, eles têm que ser amplamente indenizados. Um outro princípio também importante, né, dentro do estudo do direito do consumidor é o princípio da boa-fé objetiva. A boa-fé objetiva ela é uma evolução daquele conceito clássico que nós tínhamos de boa-fé lá do Código Civil de 16. Essa boa-fé objetiva, a gente fala que é uma evolução do conceito de boa-fé porque ela traz os chamados direitos anexos ou laterais de conduta, que nada mais é do que aquele velho ditado popular que não faça com os outros aquilo que você não quer que seja feito a si mesmo, e vice-versa, né? Faça com os outros aquilo que você quer que seja feito contigo. Então, essa evolução, né, da boa-fé, ela veio do Código de Defesa do Consumidor, juntamente com esses deveres anexos, esses deveres laterais de conduta. E essa boa-fé objetiva ela tem que ser observada obrigatoriamente em todas as fases de contrato. Na fase pré-contratual, aquela fase que antecede o contrato, na fase contratual propriamente dita e na fase pós-contratual. Ah, mas e como que eu vou falar de uma boa-fé objetiva na fase pré-contratual se nem relação, nem contrato existe ainda? Mas há o quê? As tratativas. Quando nós nos dirigimos até um estabelecimento, vou fazer uma reforma na minha casa. O pedreiro me passa a relação de material necessário para fazer aquela reforma. Vou até uma casa de material de construção, entrego lá para o vendedor, olha, eu preciso que você faça um orçamento desse material que eu vou precisar na reforma da casa. Aí ele faz lá o orçamento, ó, tijolo é X, cimento Y, vai gastar tanto com tinta, e me devolve o orçamento. Aquele orçamento que o vendedor, o gerente, enfim, entregou, ele obriga que esse vendedor me venda aquele produto por aquele valor em um prazo de até 10 dias. Isso está previsto no Código de Defesa do Consumidor. Então, o orçamento, a partir do momento que ele é entregue ao consumidor, ele tem uma validade de 10 dias. Isso é nada mais é que a observância, né, da boa-fé objetiva na fase pré-contratual. Na fase contratual propriamente dita, durante toda a execução do contrato, durante todo o tempo em que o contrato está vigente. Então, eu tenho que agir com lealdade com a parte contrária, tenho que agir com transparência, né, tenho que cumprir com a minha parte, né, para que o contrato se desenvolva da melhor maneira possível. E boa-fé objetiva na fase pós-contratual. Não tenho, o contrato já se encerrou, mas nem por isso vou, né, tocar, falar, não tenho mais responsabilidade nenhuma com isso. Não. Depois que o contrato já foi celebrado, já não existe mais, em tese, uma relação contratual, eu ainda tenho que agir com boa-fé, por tudo aquilo que eu contratei. E isso é verificado em situações. Uma situação muito comum, ocorre com frequência, né, o famoso recall. Então, a gente vê muito, né, na mídia algumas montadoras que chamam os adquirentes de veículos de determinada marca, de determinada numeração de chassi, a comparecerem às concessionárias, às montadoras, para substituir peças ou para fazer ajustes, ou até mesmo alguns produtos são retirados do mercado, como já ocorreu com carrinho de bebê, com brinquedos. Essa retirada de alguns produtos do mercado
chamando inclusive aqueles que já adquiriram o produto, né, a levar esse produto a ser substituído, porque foi verificado, foi constatado que aquele produto ele tem um vício, a possibilidade daquele vício vir a ser fato, né, causar um acidente ao consumidor, então esse produto é retirado do mercado. E mesmo aquele que já está com o produto em casa, leva para o fabricante, para o lojista, enfim, para substituir aquele produto. Esse é um exemplo claro do reflexo, né, da observância da boa-fé objetiva na fase pós-contratual. Então, tendo passado assim, de uma forma rápida pelos princípios, nós verificamos essa proteção, né, essa preocupação do legislador pelo consumidor, isso em decorrência do tempo, da sua vulnerabilidade. E estamos falando de consumidor, né, estamos falando de prestador de serviço, de fornecedor, mas quem são essas pessoas? O que é um produto, o que é um serviço? Quem é consumidor? Consumidor, ele nada mais é que toda aquela pessoa física ou jurídica, esse é um conceito que está na lei, né, física ou jurídica, que adquire produto ou serviço como destinatário final. Esse é o conceito do ponto. Ah, mas o que é um destinatário final? Quando eu tenho alguém adquirindo um produto ou serviço como destinatário final? Destinatário final, esse conceito destinatário final, ele é dividido, né, ele é verificado, melhor dizendo, de duas formas. Destinatário final fático, que é aquele que ocupa o último lugar na cadeia de consumo, eu adquiri o produto para mim. Não vou passar, não vou... Enfim, o produto é meu. No máximo, vou presentear alguém. Ou o destinatário final econômico, que é aquele que não busca lucro, ele não vai fomentar nenhum tipo de atividade, aquele produto ou aquele serviço que ele está adquirindo. Então, presentes, né, a destinação fática e econômica, presente está o consumidor. Recentemente, né, essa é a teoria finalista, né, do conceito de consumidor. Recentemente, foram decididas em algumas situações em que, mesmo não tendo adquirido como destinatário final econômico, né, sendo apenas destinatário final fático, ou seja, mesmo algumas pessoas buscando com aquele produto algum tipo de lucro, o STJ reconheceu a vulnerabilidade dessas pessoas, ou melhor, reconheceu a posição de consumidor dessas pessoas. Isso por quê? Porque são pessoas que ocupam uma posição de vulnerabilidade ou de hipossuficiência dentro daquela relação. O último julgado que eu vi nesse sentido foi a questão de agricultores, né, de pequenos agricultores que adquirem insumos para a agricultura de subsistência. São pequenos sitiantes que vendem produtos que são produzidos, né, em suas propriedades, mas que, em razão da sua vulnerabilidade frente ao mercado de consumo, né, sua vulnerabilidade frente a grandes supermercados, frente a grandes hortifrutis, eles ocupam uma posição vulnerável. Então, em razão disso, o STJ reconheceu, né, essa relação de consumo, essa condição de consumidor. É o que se chama, né, de teoria finalista mitigada ou minimizada, cada um utiliza de uma forma. Mas nada mais é que essa aplicação do conceito de consumidor, mesmo essas pessoas não sendo destinatários finais econômicos do produto ou do serviço. E fornecedor? Fornecedor é aquela pessoa física ou jurídica, de direito público ou direito privado, nacional, estrangeira, inclusive aqueles entes de personalidades, aquelas sem personalidade, né, os despersonalizados, são as pessoas jurídicas de fato, que fornecem produto ou prestam serviços no mercado de consumo e por isso ocupam a posição de fornecedor.
nós temos a questão das pessoas jurídicas de direito público, né, que sendo discutido se há ou não relação de consumo estabelecida nessas situações. Então, se eu tenho um serviço de energia, água, esgoto, que é uma patente privada, alguns bancos, como o Bradesco, no Brasil, também com previdência privada. Então, essas previdências, né, chamadas complementares, essas previdências privadas, a elas são aplicáveis também o Código de Defesa do Consumidor. Um outro ponto que sempre cai também em prova, a questão da responsabilidade dos fornecedores e prestadores de serviço frente ao consumidor. De que forma que eles podem ser responsabilizados? No Código de Defesa do Consumidor, a gente tem o vício do produto, vício do serviço, fato do produto, fato do serviço. A grande dificuldade, né, em resolver as questões envolvendo a responsabilidade civil começa na diferenciação entre vício e fato. A gente se confunde muito, né, em definir quando estamos diante de um vício e quando estamos diante de um fato, de um produto ou do serviço. Quando a gente fala em vício, a gente tem que pensar que o problema que o produto tem, aquilo que não me satisfaz no produto, é inerente ao próprio produto ou serviço. Então, são chamados danos intrínsecos ao produto ou serviço. Eu não tenho nenhum outro dano que não seja aquele decorrente da própria perda do produto ou do serviço. Então, tudo aquilo que é intrínseco ao produto ou ao serviço, eu falo em vício. Então, eu tenho um celular que não funciona, né, não liga, eu falo de vício. Agora, se esse problema ele extrapolar, né, essa impropriedade, né, essa impropriedade desse produto ou do serviço, ela extrapolar os seus limites, me causando outros danos, eu deixo de ter um vício e passo a ter um fato. Então, falando do celular, que não funciona,
né, eu tenho um vício. Agora, eu estou falando ao celular, o celular explode, né, fere o rosto, fere a mão, eu deixo de ter um vício e passo a ter um infarto. Então, quando a gente fala em infarto, significa que o consumidor ele tem outros danos além da perda do próprio produto ou do serviço. Então, nas relações em que se envolve vício do produto ou vício do serviço, esses danos eles são inerentes ao próprio produto ou serviço. Quando eu falo em fato do produto ou fato do serviço, são danos extrínsecos, né, que extrapolam o produto ou serviço. E no caso do vício, qual é o prazo que o consumidor tem para reclamar por esse problema, né? Qual é o prazo que o consumidor tem para demandar o vício do produto ou do serviço? Quando se fala em vício aparente, ou melhor, vício, quando a gente fala, né, em um bem durável, né, aquele bem que de regra ele tem uma durabilidade maior, eu tenho um prazo de 90 dias para demandar por aquele vício, naquele produto ou naquele serviço. E se esse bem não for um bem durável, né, for um bem consumível, eu tenho um prazo de 30 dias para demandar pelo vício. E de quando eu conto esse prazo? Se o vício for aparente, a partir do momento que eu tomei conhecimento, né, que eu percebi aquele vício. Agora, se for um vício oculto, posso ter comprado o produto há 50, 60 dias, um ano, que a partir do momento em que eu percebi que eu notei aquele vício, a partir dali, conta o meu prazo de 30 ou 60 dias para reclamar pelo vício do produto ou do serviço. E no caso, né, de vício do produto ou do serviço, o consumidor, ele reclamando do vício, né, ao fornecedor do produto ou prestador de serviço, estes têm um prazo de 30 dias contados dessa reclamação para solucionar o problema. Esse prazo, né, ele é um prazo que a lei concedeu para o fornecedor. Então, ele tem direito a esse prazo. Só que esse prazo ele pode ser estipulado de uma forma diversa nas partes, só que isso sempre por meio de um contrato escrito em separado. De quanto, né, qual a variação desse prazo? Então, entre consumidor e fornecedor, eu posso convencionar que esse prazo ele não seja inferior a 7 dias, mas também não seja superior a 180 dias. Então, eu posso sim demandar de forma diversa, mas nunca inferior a 7 e nem superior a 180 dias. Então, a partir do momento em que o fornecedor, prestador de serviço, ele toma ciência do vício, ele tem 30 dias para solucionar o problema do consumidor, substituindo o produto, refazendo o serviço, concedendo um abatimento do preço do produto ou do serviço ao consumidor. Ele pode ainda substituir o produto por outro igual ou semelhante, ou se o consumidor não quiser nada disso, né, não for interessante mais para o consumidor, ele pode exigir que o contrato seja desfeito, né, e que os valores já pagos sejam devolvidos. Isso sempre com a correção monetária, com todos os ajustes, né, que devem ser feitos nos valores que foram pagos. Então, no vício, prazo de 30 dias se o bem é durável, 30 dias se o bem não for durável, 90 dias se o bem for durável. A partir da reclamação, o fornecedor, o prestador de serviço tem 30 dias para solucionar o problema. E no fato do produto ou do serviço? No fato do produto ou serviço, né, eu tenho um prazo maior. Qual que é esse prazo? Aí o consumidor ele tem um prazo de 5 anos para demandar pelo fato do produto ou do serviço. São 5 anos contados de onde? A partir do conhecimento do fato e de quem seja o seu causador.
Então, é um prazo prescricional, diferentemente do prazo para se demandar por vício, né, que é um prazo decadencial. O prazo para reclamar por fato, ele é um prazo prescricional. Dentro da responsabilidade ainda dentro das relações de consumo, a regra da responsabilização é que ela seja sempre solidária entre todos os envolvidos na prestação de serviço ou no fornecimento do produto. Essa regra da solidariedade, ela só não existe, a solidariedade, no caso de fato do produto. No caso de fato do produto, né, a responsabilidade, em regra, é daquele do fabricante. Né? O comerciante, no caso do fato do produto, ele só vai responder se não for possível localizar o fabricante do produto ou serviço, ou se naquele produto ou serviço, ou melhor, se não houver indicação clara de quem seja o fabricante do produto, e ainda se for provado que a culpa pelo fato do produto ela é exclusiva do comerciante. Essa terceira hipótese ela ocorre normalmente nos casos em que há mau armazenamento de produtos em prateleiras do supermercado, freezers, geladeiras. Então, em regra, a responsabilidade ela é solidária. Só no caso de fato do produto é que ela vai ser subsidiária em relação ao comerciante. E também ainda dentro da responsabilidade, a responsabilidade dentro das relações de consumo também em regra ela é objetiva, ou seja, não há necessidade de provar a culpa para que seja responsabilizado aquele que prestou o serviço ou que forneceu o produto. Então, é prescindível a prova da culpa. Essa é a regra, né, da responsabilidade objetiva. Há exceção, né, nessa questão da responsabilidade objetiva no que diz respeito aos profissionais liberais. O profissional liberal, ele normalmente, né, a obrigação que ele assume é uma obrigação de meio, não é uma obrigação de resultado. Então, por essa razão, a sua responsabilidade precisa, né, da comprovação de culpa. Então, ele só vai responder se for provado que ele foi negligente no desenvolvimento da sua atividade, foi imprudente, foi impedito, enfim. Então, em regra, a responsabilidade ela é objetiva, com exceção da responsabilidade do profissional liberal, que ela é subjetiva. Ainda dentro da exceção da responsabilização do profissional liberal, a jurisprudência, né, ela diferenciou a responsabilidade do médico cirurgião plástico. Se a cirurgia plástica desenvolvida, realizada, ela for uma cirurgia reparadora, o médico cai na regra geral, que é da responsabilidade subjetiva. Agora, se é uma cirurgia plástica estética, ou seja, a obrigação que ele assumiu foi de resultado, ele volta para a regra da cirurgia plástica que é uma responsabilidade objetiva. Ele assumiu uma obrigação de resultado. Então, cirurgião plástico estético, responsabilidade objetiva. Cirurgia plástica reparadora, responsabilidade subjetiva. O STJ também decidiu que é subjetiva a responsabilidade do médico que realiza ultrassom no controle de gravidez. Então, eles entendem que o STJ entendeu que a responsabilidade assumida ali é uma responsabilidade, ou melhor, a obrigação assumida é uma obrigação de resultado. E que, por isso, ele responde de forma subjetiva. Maravilha! Vamos então deixar um contato para eles. O seu Twitter eu já postei aqui 2 vezes, aqui na timeline.
Eu sei que a Vanessa não é igual a professora Álvaro, tem que dar bronca nela, ela não fica muito no Twitter, mas pelo Face. Então, professora, passa o seu Face, qual que é a melhor forma de contato para as pessoas perguntarem, se tiver alguma dúvida, pode mandar por e-mail ou por Facebook. Passa os seus contatos aí para o pessoal. O e-mail é vanessa.marcato, com 2 T's, @hotmail.com, e é o mesmo e-mail do Facebook. Pode me adicionar. Quem tiver dificuldade para localizar o Facebook, Vanessa Marcato, com 2 T's. Dentro do Face da professora Tânia Faga, eu tenho no Facebook, eu estou entre os amigos da Tânia, então a localização não é dificultada. E vocês podem mandar as dúvidas que tiverem até domingo ou depois do domingo, sem problema nenhum. Eu vou responder. Ok, minha querida. Espero que seja a primeira de muitas, né? E boa prova. Espero que espero que hoje seja a primeira de próximas aí, né? Agora você já perdeu o medo, né? Agora já vou ficar mais à vontade de gaguejar tanto. Então tá bom. Então, olha, muitíssimo obrigado por ter participado aqui, viu, do Jurisprudência Concurso, desse momento OAB. E vou pedir para você deixar uma mensagem final aí pro pessoal que vai fazer a prova domingo. Bom, cada um tem uma maneira, tem uma forma de se portar na véspera da prova. Então, vocês façam aquilo que são habituados a fazer, mas sempre com moderação. No sábado, depois do almoço, vão descansar, ver um filme, comer alguma coisa leve. Domingo, antes da prova, fazer uma refeição leve também. Eu não sei qual a fé, qual o credo de cada um de vocês que estão nos assistindo hoje, mas eu acredito que tem algo que vocês têm. Então, além de acreditar em vocês mesmos, peçam a proteção de Deus, do seu santo, de devoção, enfim, e vá para a prova despreocupado com o pai, com a mãe que cobra, com o marido, com a esposa, namorado, namorada. Eu sou estagiário no escritório, não vai me efetivar se eu não passar no exame de ordem agora. Se dane escritório. Semana que vem você pensa no escritório, se você não passar, que não vai ser o caso. Se estudou, quem estudou passa. Essa é a regra. Então, quem estudou, não teve tranquilidade, vai passar. E desejo a todos vocês uma boa prova, que Deus esteja com vocês, que vocês mantenham a tranquilidade, o mais importante de tudo, e na hora que vai dar certo. Tá bem? Maravilha. A professora Vanessa, o professor Frederico está mandando um abraço para vocês, que foi muito bom ter aqui. Então, tá bom. Agora, ele já assistiu você, agora a professora vai assistir o professor Frederico. Vanessa, muito obrigada, viu? E até a próxima, se Deus quiser. Um beijo. Beijo. Tchau, tchau.